Olá, turminha linda do meu coração. Como estão vocês hoje, meus amores? Espero que vocês estejam bem, seja na escola, seja na sua casa, seja na sua rua, ou passeando, viajando. Não importa com quem você está e aonde você está. O que importa é que você esteja com Jesus e o doce e amado Espírito Santo aí te fazendo companhia. E aí, prontos para mais um encontro, para mais um bate-papo bem gostoso? Bom, hoje eu trouxe para vocês uma história bem legal com o título A Moeda Missionária. Eu tenho certeza que essa história assim vai falar bastante ao coração de vocês, principalmente você criança que já é cristã, que já tem Jesus morando dentro do seu coração e fica assim que querendo às vezes fazer alguma coisa para o Senhor, fica querendo falar de Jesus para o seu coleguinha e não sabe. No seu coração arde o desejo de você, quando eu crescer, eu vou ser um missionário, vou para outros países ou para outros estados, falar de Jesus para as pessoas. Então, essa história com certeza vai te dar assim, sabe, um ânimo, vai te dar aquela, se você já tem um desejo, você vai ficar ainda com mais desejo ainda de falar de Jesus, de ser testemunha de Jesus aonde você estiver. Então vamos lá ver o que é que essa história quer nos contar? Então tá aqui, ó. A moeda missionária, isso mesmo. Um domingo, uma menininha chamada Beth, ela foi, à escola dominical, porque muitas igrejas, todo domingo de manhã, tem um culto chamado escola dominical, que é onde as pessoas vão para quê? Para aprender, com os professores ali sobre a palavra de Deus. Eu mesmo, professora Esther, eu sempre fui frequentadora assídua de escola dominical. Fui professora por muito tempo. Desde os meus 15 anos, eu sempre fui professora das crianças menorzinhas na escola dominical. Então, quando você está ali na escola dominical, você está ali para aprender, né? Temos os cultos, os encontros à noite, né? Onde o pastor vem, traz um texto bíblico, né? E faz uma explicação ali daquele texto bíblico. Mas na escola dominical é onde a gente, aprende ali a fundo a palavra de Deus, não é? Então, a Beth, ela foi, junto com a família dela, lá para a escola dominical. E depois que acabou a lição, a professora contou que que a igreja estava o quê? Estava fazendo uma caixa especial para uma missionária que eles mantinham lá na Índia. Então, dentro dessa caixa, que eles iam mandar para ela de presente de Natal, eles iam colocar várias coisas. E aí a professora pediu sugestões para os alunos do que poderia colocar dentro daquela caixa, para ajudar e alegrar a vida e o ministério dessa missionária. Então a professora pediu para as crianças, darem sugestões. Aí um falou, vamos colocar um jogo de lençol novo. O outro falou assim, vamos colocar creme dental, sabonete. Vamos colocar uma coberta nova. Vamos colocar uma roupa para ela, um tecido para ela fazer roupa. Vamos colocar pentes de cabelo para ela. Cada um dava uma sugestão, E outro falou, vamos enviar para ela papel, caneta, para ela poder estar trabalhando com as crianças lá, Porque onde a missionária estava era uma região muito pobre e outras coisas desse tipo. Aí depois, que a escola dominical acabou, que o culto acabou, a Beth, ela foi para casa muito triste, porque ela era uma menina muito pobre e ela não tinha condições de dar nada daquilo que as crianças e a professora tinham sugerido. Faltava na sua casa. Ela malemar tinha sabonete, pasta de dente para poder fazer sua higiene. Ela malemar, ela tinha
uma roupa boa para estar indo para a escola, indo para a igreja. Ela não tinha nada de sobrando na casa dela ou dinheiro para que ela pudesse comprar ou dar, enviar para a missionária. Então, ela decidiu fazer o quê? Orar a Deus sobre o assunto. E depois que ela terminou de orar, ela saiu para brincar e sabendo que Deus responderia a sua oração do modo que ele achasse melhor. Ela pediu para o Senhor, falou: Senhor, olha, eu não tenho condições de ajudar a missionária, mas eu tenho certeza que o Senhor vai prover, não só para mim, mas para ela também. E aí, depois que ela acabou essa oração, né, ela pegou e foi orar. E aí passou, foi brincar. E aí, passado uns dias, né, a Beth tinha até se esquecido daquilo que ela tinha orado, que ela tinha falado com o Senhor. E aí, ela estava, né, voltando para casa da escola e ela viu uma faísca de brilho lá no meio da calçada. Aí ela baixou para ver e descobriu que era uma moeda de 10 centavos. Ai, que alegria ela sentiu no coração. Fazia tempo que ela não tinha nem um dinheirinho para gastar. Ai, mas o que será que ela poderia comprar com aqueles 10 centavos? Ai, comprar uma bala, um pirulito, um chiclete ou uma figurinha para o seu caderno de figurinhas que ela colecionava? E aí, ela continuou pensando em um monte de coisa que ela poderia comprar com aquela moedinha. Mas daí, ela, né, parou para pensar: nossa, como eu tenho sorte de ter achado essa moeda. E ela ali, né, pensando num monte de coisas que ela poderia estar fazendo com aquela moeda. Mas daí, o Espírito Santo foi e falou no coração da Beth. Fez ela se lembrar da oração que ela tinha feito, né? Para ela poder colocar lá na caixinha missionária, que ela não tinha nada para colocar na caixinha missionária. E aí ela pensou: realmente, esta moeda é a resposta de Deus para que eu possa dar alguma coisa para a missionária. Pensou a Beth. Ela voltou para casa e guardou a moedinha. E aí, no domingo seguinte, depois que todas as outras crianças tinham deixado seus presentes com a professora, para pôr lá na caixa para mandar para a missionária, depois que todas elas foram embora, aí ela se aproximou da professora, né? E entregou para a professora aquela moedinha de 10 centavos e perguntou: o que eu posso comprar, professora, para a missionária com esses 10 centavos? O que é que eu posso mandar para ela com esse dinheiro, né? E aí, a professora, né, olhou assim para a Beth, ela quase que disse: nada, né? Você não pode comprar nada, que você vai comprar com 10 centavos, né, Beth? Mas ela não disse nada, porque ela viu que a menina estava com as roupinhas já surradas, que ela era uma menina pobre, e pensando no quanto deveria ter custado para a Beth, para ela ganhar, conseguir aquela moedinha, e não gastar consigo mesma, né? E parou, refletiu um minuto e falou: Beth, olha, eu acho que dá para comprar um folheto com esse dinheiro. E foi combinado. E junto com o folheto, a professora, né, elas foram comprar o folhetinho, né, que era 10 centavos cada folhetinho. E junto com o folheto, a professora escreveu uma carta, né, para a missionária, contando os detalhes do presente da Beth. E pediu que ela orasse para que Deus a guiasse para dar aquele folheto para a pessoa certa. E aí, né, várias semanas depois, a missionária recebeu a caixa de presente e estava lá, né, o folheto junto com a carta da Beth. E ela guardou, né, aquele folheto lá e deixou guardadinho. E aí, passado alguns dias, né, que ela tinha guardado o folheto, passou ali naquela aldeia aonde ela tinha ali as missões, passou o quê? Um rajá. Isso mesmo.
E o Rajá era de uma aldeia bem distante da casa ali, né, da aldeia aonde a missionária trabalhava. E quando ela ouviu, o Espírito Santo a fez lembrar do folheto. E aí ela falou: esta é a pessoa que vai receber esse folheto. Porque o Espírito Santo falou: entrega para ele, que é ele que deve receber o folheto. E aí o Rajá levou o folheto para onde ele iria passar a noite. E aí ele foi, né, e leu o folheto umas 3 vezes, não conseguiu dormir e nem tomar o seu café da manhã direito. Aí, quando foi de manhã cedo, né, ele levantou e ele viu, né, que ele falou, não conseguiu dormir e não tomou café e aquilo na cabeça dele, aquilo que ele tinha lido lá naquele folheto. Então, ele voltou com o folheto lá na casa da missionária e devolveu o folheto para ela e falou para ela: ó, toma esse folheto aqui, porque eu não entendi nada, esse folheto me tirou a paz, não me deixou dormir à noite, né? E ele explicou que o folheto estava fazendo ele se sentir mal por dentro e ele não queria mais aquele folhetinho. E aí a missionária conversou com ele, né? Falou para ele sobre que aquele folheto era a palavra de Deus, mostrando que ele era pecador e que ele precisava de ser salvo pelo intermédio do sangue precioso de Jesus, o único Filho de Deus, que foi derramado lá na cruz por todos os nossos pecados, mostrando, né? Ela pegou lá a Bíblia e foi mostrando para ele mais versículos e respondendo a todas as perguntas daquele Rajá. E em pouco tempo o Rajá abaixou a cabeça e orou, convidando Jesus para perdoar os seus pecados e ser o seu salvador. E aí, mais tarde, o Rajá voltou regozijando para a sua aldeia e falou bem assim: não, me dá o folheto aqui que eu vou levar. E ele levou o folheto para a sua aldeia. E aí, um ano depois, né, se passou e a missionária estava viajando pelas aldeias ali da Índia. E aí ela estava, né, visitando vários lugares distantes, porque é isso que o missionário faz. Ele vai naqueles lugares aonde as pessoas ainda não ouviram falar de Jesus, onde tem pessoas, às vezes, com idioma diferente, que não tem uma Bíblia. E aí ele vai o quê? Falar de Jesus para essas pessoas. Então, a missionária, né, estava visitando várias igrejas, várias aldeias, e quando ela chegou a uma aldeia onde ela nunca tinha parado, ela lembrou que era a aldeia daquele Rajá, a quem ela tinha entregue o folheto. E ela decidiu, né, parar para ver como ele estava, como estava a sua vida espiritual, como é que ele estava, né, conseguindo, não tendo outros crentes ali na aldeia, como é que ele estava conseguindo, né, entender a Bíblia, que ele levou o folheto, levou uma Bíblia também que ela tinha dado para ele. E tal qual foi o espanto da missionária, pois a primeira coisa que ela viu já na entrada da aldeia foi uma igreja enorme. Para completar sua surpresa, ela soube que o Rajá, ao chegar ali na sua casa um ano atrás, ele tinha reunido o povo. Toda noite após o trabalho, ele pegava lá o folheto que ele tinha ganhado, lia aquele folheto para eles, ele lia ali uma passagem da Bíblia para aquelas pessoas e ele explicou o que a missionária tinha falado para ele e como ele aceitou Jesus como seu salvador. E o resultado foi que mais de 1.500 pessoas aceitaram Jesus também naquela aldeia. Agora, imagine, crianças, tudo isso porque uma menininha deu tudo o que ela tinha para Deus. Então, por causa da moedinha que a Beth tinha entregado, olha só, ela achando que ela era pobre, que ela não tinha nada para dar para o Senhor, para colocar dentro daquela caixa, né, de presentes que estava indo para a missionária, mas
o presente que ela deu para ser levado foi o melhor presente de todos, porque todo mundo colocou alguma coisa para missionário, mas o melhor presente que ela colocou foi o quê? Foi um folheto. Então, ó, através de um folhetinho, né, da palavra de Deus, quantas pessoas aceitaram a Jesus como seu Salvador? Mais de 1.500 pessoas. Então, ó, não precisamos, às vezes, criança, atravessar os mares para achar pessoas que não conhecem Jesus Cristo como Salvador. Talvez tenha alguém que não tenha decidido, né, por Jesus, aí perto da sua casa. Então, ó, você, às vezes, que é uma criança cristã, lá na sua igreja, né, onde você frequenta, tem folhetinhos como esse daqui, ó, que falam da palavra de Deus. Então, às vezes, você não sabe falar, mas você pega um folhetinho, entrega para um amiguinho seu que ainda não tem Jesus, aquele amiguinho sapeca lá da escola, né, que gosta de aprontar, você já falou com ele, mas você não sabe, às vezes, colocar em palavras, daí você pega e fala, olha, eu trouxe um presente para você. E dá um folhetinho para ele. Você também pode o quê? Fazer um cartão, né? Fazer lá um coração bem bonito, escrever um versículo dentro, escreve lá João 3,16, que fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você pode dar fazer você mesmo um cartão, escrever um versículo e entregar para um coleguinha seu, aí da sua classe, na escola, da sua rua ou do seu bairro. Então, nós não precisamos atravessar os mares para contar aos outros sobre Jesus. Não precisamos ser adulto e nem ter muitas coisas para usar, né, para poder estar falando de Jesus. Porque Jesus usa cada um de nós do jeito que nós estamos. E não importa a idade que a gente tenha. E o seu poder pode multiplicar o nosso pouco. Às vezes você acha que você falar pro seu amiguinho assim, ai, não fica triste não, Jesus te ama. Você acha que você não tá fazendo nada, mas você tá fazendo muito, porque numa hora que ele tiver lá no problema de triste, ou alguma situação difícil, ou de passando por, assim, às vezes uma hora que ele precisa de um socorro, ele vai se lembrar que Jesus o ama e que está do lado dele. Então, ó, você está pronto para dar tudo o que você pode fazer para Jesus. Então, eu pergunto de novo, você aí, tá pronto para dar tudo que você tem para Jesus? Ai, professor, mas eu não tenho nada. Mas é sua boca para falar? Os seus joelhinhos para dobrar e orar por aquelas pessoas que às vezes, quando a gente fala bem assim, vou fazer missões. Então, missões tem 3 maneiras de nós contribuirmos com missões. Como é que a gente pode contribuir com missões? A gente pode estar ofertando, ou seja, né, como a Beth, ela ofertou, né, com os 10 centavos, ela comprou um folhetinho. Mas às vezes eu posso estar ofertando, né, eu tô falando aqui de fazer missões no meu bairro, na minha rua. Eu posso estar ofertando uma peça de roupa, né, que às vezes uma criança carente está precisando, um sapato. Eu posso estar ofertando também financeiramente, não é? Às vezes eu vou lá, escolho alguma assim, programa missionário que esteja precisando, né, de ofertas voluntárias, aí eu vou e oferto. A outra forma de eu contribuir com missões é eu estar orando para aquelas pessoas que estão fazendo missões. E a outra forma de eu contribuir é eu ir fazer missões. Então, quando eu uso a minha boca, né, para falar de Jesus, do plano perfeito da salvação para qualquer pessoa, eu estou fazendo missões. Não importa se na minha escola, se na minha rua, dentro da minha casa, que às vezes você já tem Jesus no coração, mas o papai e a mamãe não tem. Mas daí, através do seu comportamento, eles vê e falam, nossa, esse menino tá tão diferente, o que tá acontecendo? Ah, é que ele tá indo com a Dona Maria lá numa igreja. Desde que aquele menino tá indo na igreja, sabe, Zé? Ele mudou, ele não tá mais falando palavrão aqui dentro de casa, não tá mais brigando, as notas dele na escola melhorou.
Isso tua mãe conversando com teu pai. Nossa, tá diferente mesmo. Mas eles não sabem que você tá lá orando, pedindo para Deus para que eles também tenham Jesus no coração, para eles poderem morar no céu. E aí, eles começam a ver sua mudança de comportamento e eles falam, não, vamos lá ver o que essa mulher tá ensinando pro nosso filho para ele tá tão diferente. E aí eles vão, ouvem a palavra de Deus e aceitam Jesus também. Então você vai estar fazendo missão dentro da sua casa. Olha só que coisa maravilhosa, não é? Então você não precisa ser adulto, né? Quando eu crescer, eu quero ser um missionário. Não, começa agora. Você é criança aí no bairro onde você mora. Porque olha só, tá vendo aqui, ó? Vamos ver o que está escrito lá em Marcos 16 e 15. Olha só o que Jesus mandou a gente fazer, ó. Ide por todo o mundo, ó. É para mim por todo o mundo, ó. Pregai o evangelho. Para quem que é para pregar o evangelho? A toda a criatura. Marcos 16, 15. Então, toda criatura é o quê? É toda pessoa que ainda não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. Então, toda pessoa que ainda não crê que Jesus morreu na cruz, mas depois de 3 dias ressuscitou, e que ele é o único de perdoar os meus pecados e de me levar para o céu, toda essa pessoa, ela ainda não é filha de Deus. Ela é uma criatura feita por Deus. Agora, a partir do momento que ela aceita Jesus, ela se torna filho de Deus. Porque é o que está escrito aqui também, ó. Em João 1:12, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. A saber, ó. Então, a saber é o quê? Que você tenha consciência, que você saiba. A saber, os que creem no seu nome. Então, a partir do momento que você crê em Jesus como seu Senhor e Salvador, você se torna filho de Deus. E você que está aí do outro lado, que ainda não conheceu Jesus, eu vou orar. E aí, você pode, nesse momento, assim como aquele Rajá aqui da nossa história, convidar Jesus para morar no seu coração. E você que já tem Jesus no seu coração e tem o desejo de falar de Jesus para o coleguinho, para a sua família, se às vezes você não consegue falar, o que você faz? Vai orar, pedir para Deus dar estratégias para você, através do seu comportamento, através da sua vida, estar levando o evangelho para a sua família, para os seus amigos, tá bom? Então vamos lá? Querido Deus, agora que eu entro na tua presença, para que através do seu Filho Jesus, o Senhor possa ouvir a minha oração. Senhor Jesus, eu te agradeço pelo Senhor ter dado a sua vida ali naquela cruz para a minha salvação e perdão dos meus pecados. Papai, eu confesso que sou pecador, que tenho tido atos que não são do seu agrado, pensado coisas que não são do seu agrado, falado, visto coisas que não são do seu agrado. Mas eu quero, Senhor, te aceitar como meu Senhor e Salvador. Entra no meu coração, perdoa os meus pecados e me ajude a fazer aquilo que é certo. Querido Jesus, também te peço, papai, que eu como criança não sabia que através da minha vida eu poderia estar levando a tua palavra para o meu amiguinho, estar levando a tua palavra para a minha família. Senhor, me dá intrepidez, me dá, Senhor Deus, vontade, ânimo para fazer isso. Que toda vergonha que eu possa ter, timidez, seja tirada da minha vida, porque o Senhor diz na sua palavra que os tímidos não herdarão o seu reino, e eu quero ir morar no céu. Então, Jesus, me ajude, através da minha vida, eu ser um missionáriozinho para falar de ti para aqueles que ainda não conhecem. Por isso eu te agradeço, papai, em nome de Jesus, amém. Olha só, eu trouxe uma musiquinha aqui para cantar para vocês que fala sobre isso, sobre você ser um missionáriozinho, ó. Posso ser um missionáriozinho se falar de Cristo ao companheirinho.
Posso trabalhar em minha terra, manda-me, pois, Senhor. Não preciso atravessar os mares para dar aos outros novas salutares. Posso oferecer sustento aos outros que meu Senhor mandou. Hei de orar e trabalhar fielmente, caso Deus me chame, seguirei contente para os campos que vão festejando. Dispõe de mim, Senhor. Então, você pode não ir, mas você pode contribuir orando, pode contribuir ofertando, tá bom? No campo missionário. Bom, turminha, essa foi a nossa história de hoje e eu espero que vocês tenham gostado e tenham se inspirado na vida da Beth, tá bom? E uma outra forma de você estar fazendo missões é o quê, ó? Entrando no nosso canal Virtude Kids e Teens, se inscreve, vai lá, aperta o sininho na opção todos, para que todas as vezes que a professora Esther postar algum vídeo, o YouTube notifique vocês. Aí você vai lá, ó, curta, comenta e compartilha. Porque toda a história que eu conto aqui, eu falo do plano perfeito de Deus, do plano da salvação. Então, você vai lá, ó, hoje em dia, são poucas crianças que não têm celular. Todo mundo tem celular em casa. Então, você vai lá, ó, clica lá no link, compartilha com seus amiguinhos, põe lá no seu status do Instagram, do Facebook, do WhatsApp, não importa, da rede social aí que você gosta. Compartilha os vídeos que você vai estar o quê? Fazendo missões também, tá bom? Um beijo para vocês, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!